Amado irmão, amada irmã, querido amigo, querida amiga, chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Agora estamos na nova série. Estamos agora desfrutando da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e o tema geral dessa série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Nós estamos no livro 1 dessa série e o título do livro 1 é Cristo, o centro da obra de Deus. Chegamos à semana 4. Semana 4, o título é Ação de Graças e Oração do Apóstolo. Eu gostaria de começar lendo os versículos que são a referência desta semana do Alimento Diário. Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito precioso o texto bíblico. Da segunda à quarta-feira, nós vimos a estrutura da vida cristã. Então, na segunda-feira, nós temos a fé, na terça, o amor e na quarta, a esperança. Esses três itens, então, mencionados aqui pelo apóstolo Paulo, eles compõem a estrutura da vida cristã ou da vida da igreja. E eu vou fazer um resumo de cada um desses itens aqui para a gente avançar, tá bom? Então, a fé é a porta de acesso ao plano espiritual, à dimensão de Deus. Por meio da fé, nós temos acesso a Deus e a todas as suas riquezas. Então, como que nós temos a fé? Quando nós cremos na palavra. Aí essa fé é colocada dentro de nós. Então, por meio da fé, temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. E não devemos nos conformar em apenas ter a fé em nós para vivermos numa outra dimensão, mas devemos levar a palavra a outros, pois a fé vem pelo ouvir a palavra. Assim como Jesus, devemos nos compadecer das pessoas e levar o Evangelho a elas. Em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, nós vemos que Jesus, ele percorrendo as cidades, ele olhava para as pessoas e se compadecia delas, porque elas estavam como ovelhas exaustas e aflitas, como ovelhas sem pastor. Então o Senhor se compadecia das multidões. E nós devemos ter esse mesmo sentimento dentro de nós. Então, graças a Deus, nós devemos levar a fé também para as pessoas, para que elas possam fazer essa transferência de uma esfera terrena
e entrarem numa outra esfera, na dimensão de Deus, para elas também terem acesso a Deus e todas as suas riquezas. O amor é para com todas as pessoas. Então a fé é para com Deus e o amor é para com as pessoas, para com os irmãos. Vamos ler 1 João capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, lá no epístola de uma das epístolas de João, né? No 1 João 4, versículo 10 diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui nós vemos que o amor significa Deus como doador. Na verdade, o amor é o próprio Deus. Deus é o doador. Então Deus é amor. Ele nos amou. Tudo que nós temos hoje, que nós desfrutamos no universo, tudo isso é dado por Deus a nós, como uma doação. Você recebe gratuitamente o sol, a chuva, o oxigênio para você respirar, alimentação. Então você tem sido, e eu também, nós temos sido contemplados por Deus com tantas coisas, porque Deus é amor e essa característica dele, essa essência dele, faz dele um doador. Ele se entrega por nós. Então, a maior doação de Deus foi Ele ter enviado o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, graças a Deus, tivemos nossos pecados, fomos redimidos dos nossos pecados, purificados, limpos, porque o Filho foi entregue por nós, Ele morreu no nosso lugar. Aquela morte dele era para nós. E Ele morreu em nosso lugar, nos substituindo, e Ele bebeu o cálice da ira para nós, da maldição, para que nós tivéssemos acesso hoje ao cálice da bênção. Então a morte do Senhor nos libertou do pecado. Mas o amor do Senhor não se limita aí, ó. Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não apenas para sermos purificados dos nossos pecados, mas para que nós tivéssemos um viver. E não um viver baseado no nosso esforço humano, esforço natural, amar com a nossa força, com a nossa capacidade. Mas nós devemos viver por meio dele. Ele quer se expressar em nós como amor. Então esse amor é genuíno, esse amor não é troca, esse amor é uma doação, esse amor é uma entrega, assim como a mãe faz em relação ao filho, sempre se entregando, desde a concepção até o nascimento e depois a criação do filho. A vida de uma mãe é uma vida de constante entrega. E nós devemos ser assim também, nos entregar pelas pessoas. Como a gente se entrega pelas pessoas? Pregando o evangelho a elas, levando a palavra a elas. E versículo 11 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, amor é Deus, repetindo, doação, entrega. Deus nos dá tudo, mas a maior doação foi nos dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não só para perdoar nossos pecados, mas para vivermos por meio dele. É daí que vem a nossa capacidade de amar as pessoas, de nos entregar pelas pessoas. E aí nós temos o terceiro item, que é a esperança. Nossa esperança é a segunda vinda de Cristo. A esperança, Cristo em nós, né? Mais adiante em Colossenses 1, versículo 27, diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança é aquilo que nos mantém motivados, nos faz perseverar, mesmo nas situações de tribulação, de dificuldades, de sofrimentos. E também nos leva a pregar o Evangelho em nosso dia a dia, para levar também esperança para as pessoas. Graças a Deus por essa estrutura
da vida cristã, da vida da igreja. De quinta a sábado, nós temos uma porção muito preciosa nessa semana, que trata da palavra profética. A importância da palavra profética, nós devemos valorizar a palavra profética. Hoje nós somos como a igreja em Filadélfia, que era uma igreja ali registrada em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, né? E ali nós vemos que aquela igreja, a carta dirigida àquela igreja, mostra que aquela igreja tinha pouca força, mas ela tinha duas coisas importantes. Ela guardava o nome do Senhor, ela não negava o nome do Senhor e ela também guardava a palavra. Nós hoje devemos ser como a igreja em Filadélfia, valorizar a palavra. Isso é um legado que o Senhor deixou para nós, não apenas a palavra dada no passado, mas a palavra atual que Deus tem falado a nós. Devemos imergir nessa palavra e quando nós imergimos na palavra, nós experimentamos milagres na nossa vida, experimentamos coisas sobrenaturais. É isso que os irmãos que estão no campo, missionários, até nós mesmos, quando vamos para o campo pregar as pessoas, pregar o evangelho para as pessoas, abordar as pessoas, usando aquela frase maravilhosa, posso orar por você? Então nós estamos ali abordando as pessoas e de repente a coisa não flui, algumas pessoas começam a falar não e não está fluindo, aí nós pegamos a palavra que o Senhor deu para nós, geralmente uma palavra fresquinha da semana, imergimos nela e aí as coisas sobrenaturais começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. E devemos praticar a palavra. E o Senhor nos deu ferramentas para que essa palavra possa ser colocada em prática, aplicada ao nosso viver no dia a dia. Né? A colportagem, por exemplo, é uma prática saudável, abordando as pessoas, orando com elas, orando por elas, e levando a palavra na forma impressa, colocando na mão delas, né? Usando o Posso Orar por Você. Tem o Avança Jovem, tem a Fábrica de Vencedores, que começou com jovens. Hoje incluiu também todas as idades da igreja. Todos os irmãos e irmãs estão participando hoje da Fábrica de Vencedores. São momentos que a gente sai de uma forma com muito impacto, pregando o evangelho em toda a terra. E não só isso, mas agora nós temos as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes e adolescentes também. Então nós temos a Fábrica de Vencedores Kids, né? E aí nós temos também as irmãs praticando mulheres conectadas, os homens praticando homens de oração, uns cuidando dos outros. Nós temos Expor Livro, nós temos Bucafé, nós temos o CEAP, que é um lugar que produz comportores, é um lugar maravilhoso. Então nós temos várias ferramentas maravilhosas que o Senhor nos deu, né? E a imersão na palavra nós podemos usar em todas elas, inclusive nas reuniões da igreja, nos serviços da igreja, no nosso dia a dia, podemos imergir na palavra profética. Por que a palavra é tão importante? Lá em Gênesis, nós vemos que quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden e colocou diante do homem a árvore principal do jardim, que é a árvore da vida. E colocou também, tinha outra árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para o homem, dessa árvore você não deve tomar dela, não deve comer o fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. E o homem então foi enganado por Satanás, representado pela serpente, e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, houve uma desconexão do homem com Deus. Então, o que aconteceu com essa desconexão? Deus é a verdade, é a única verdade do universo. Ele é a realidade. Então, o homem perdeu a conexão com a verdade e aí a vida dele se tornou um vazio, se tornou vaidade. E aí muitas coisas entraram, né? Quando ficou esse vácuo, Satanás colocou muitas coisas no homem, aí entrou a mentira, entrou o engano, entrou falsidade, entrou a corrupção, entrou trevas, entrou a morte, o pecado, impiedade, rebeldia, desobediência, injustiça, impureza. Tudo isso
passou a fazer parte da natureza humana. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Precisamos apreciar a palavra de tal forma, a tal ponto, que nós devemos pegar essa palavra e levar às pessoas, além de nós desfrutarmos, né, e nos reconectarmos com Deus, recebendo Ele como verdade, como realidade na nossa vida, nós devemos também levar essa palavra para reconectar as pessoas com Deus. Então a palavra profética, ela faz esse papel. Então essa palavra é a palavra, como nós vimos aqui em Colossenses capítulo 1, palavra da verdade do Evangelho. Essa palavra é como um veículo, é um transporte. Ela leva as riquezas de Deus, ela leva a verdade, ela leva a graça, ela leva amor, ela leva luz para as pessoas. E dá a oportunidade para as pessoas viverem também numa outra dimensão. Então é muito importante nós termos esse desafio hoje, né? Além de valorizar a palavra, imergir na palavra, viver por meio da palavra, desfrutar de Deus como a nossa realidade, como tudo para nós, nós devemos levar também para as pessoas. Lá em Eclesiastes capítulo 2 nós vemos a condição do homem. Salomão falou que o homem vive na vaidade, é tudo vaidade, tudo correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, lá no capítulo 2 de Eclesiastes você vê. E aí nós temos que ter compaixão das pessoas, não é? Não deixar que as pessoas vivam mais nessa condição. Em Colossenses capítulo 1, vamos olhar aqui, nós lemos, né, todos esses versículos, mas vale a pena a gente ler novamente versículos 5 e 6, porque são versículos chaves, né, que abrem o livro de Colossenses para nós. Porque por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós temos aqui a palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. É importante nós vermos aqui, entendestes a graça de Deus na verdade. Essa palavra entender aqui no grego é epignosco. Epignosco. Epi é profundo, pleno, né? Nosco é conhecimento. Então, um conhecimento profundo, pleno, não teórico. Nós precisamos ter esse conhecimento da graça que vem a nós por meio da palavra, né? Por meio da verdade. Então nós precisamos desfrutar da palavra nesse nível. E aí nós vemos que muitas pessoas ficam distraídas, achando que essa palavra que nós falamos, palavra profética, é um exagero, nós ficarmos enfatizando palavra profética e que nós devíamos dar mais atenção só para a Bíblia. Mas tem muitas pessoas que têm a Bíblia na mão e estão cheias de problemas, cheias de conflitos. Até pessoas cristãs que têm a Bíblia, conhecem a Bíblia, elas também têm atentado contra a própria vida. Nós temos abordado pessoas no campo e várias pessoas que têm a Bíblia e que conhecem a Bíblia estão enfrentando grandes dificuldades. Então, a palavra profética, ela sim tem o poder de libertar as pessoas, porque ela traz algo fresquinho de Deus para nós, traz novidade o tempo todo para nós. Então, lembra daquela passagem dos discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús, depois da morte do Senhor, que ele foi sepultado. Então, eles foram conversando ali sobre Jesus e tal, né? Lucas 24. E aí o Senhor ficou do lado deles ali, apareceu e começou ali a conversar com eles. E aí eles não reconheceram o Senhor, mas depois eles perceberam, né, que era o Senhor. E um falou para o outro, não nos ardia o coração quando ele falava conosco. Então essa palavra aí é mais do que uma palavra doutrinária, teórica, é o próprio Senhor, é a presença do Senhor conosco que faz a diferença. Também nós temos a passagem de Atos 8, Filipe e Eunuco.
O eunuco estava lendo as escrituras, só que ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Então Filipe ajudou, né, explicou para ele a palavra. Então é importante nós termos a palavra profética que nos ajuda a entender a vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus. Então Filipe ajudou o eunuco e o próprio Senhor Jesus ajudou os discípulos. Lá em João capítulo 5, versículos 39 e 40, o Senhor falou assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e de fato são elas que testificam de mim. Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Então o Senhor está preocupado com algo mais profundo. O Senhor quer que nós nos aproximemos dele. E a palavra profética faz esse papel. Ela traz para nós essa riqueza. Só para você ter uma ideia, né? Você lê a Bíblia lá, fala assim, Deus, João capítulo 3, né? Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lê essa porção da palavra, sem revelação, você lê um versículo como qualquer outro. Mas quando você percebe, vem a palavra profética e mostra que amor é Deus mesmo. Deus amou o mundo, que deu, né? Então ele é doador. Então nós precisamos entrar na palavra nesse nível. Então nós temos que agradecer a Deus pela palavra profética que tem sido dispensada a nós por meio do seu servo. Em cada época Deus usa um servo dele para falar para o seu povo, né? Quando depois ali começou, né, os discípulos pregando o evangelho para produzir a igreja, o Senhor começou a usar Pedro grandemente. Ele foi usado por Deus. Depois de Pedro, né, que alcançou os judeus com a palavra, depois Pedro também foi levado até a casa de Cornélio para alcançar os gentios, depois o Senhor levantou o apóstolo Paulo, né, que também ele se revelou para Paulo, deu visões maravilhosas para Paulo, e Paulo então pôde ajudar muito. Até hoje nós desfrutamos os escritos de Paulo, de Pedro, de Paulo. E depois nós temos João, não é? Aí depois dele o Senhor foi usando pessoas. Nós vemos que no final ali do primeiro século aconteceu que a igreja ficou sem a palavra profética. Então algumas pessoas quiseram preservar o que tinha sido dito pelos primeiros apóstolos, mas aquilo ali não foi suficiente. Então, sem o falar profético, o povo de Deus fica sem direção e o povo se corrompe. Então, graças a Deus, porque o Senhor hoje está usando o servo dele. Recentemente usou muito nosso querido irmão Dong Yulan, né, para trazer para nós essa palavra fresquinha, direção do Espírito, palavra de revelação, palavra que traz para nós o aspecto prático dela, que tira a igreja da inércia, né? E o nosso irmão descansou em 2017, dormiu no Senhor, mas o Senhor levantou o irmão Pedro Dong, né? E hoje nós temos essa pessoa nos ajudando aí com a palavra profética. Graças a Deus, nós devemos ruminar essa palavra. Não é questão de homens, mas são pessoas que têm uma comissão de Deus e Deus usa o seu servo para poder dar direção para as igrejas. Devemos agradecer a Deus, né, porque Ele tem cuidado de nós, dispensando a nós a sua palavra. Não tem faltado a nós a palavra profética. Aleluia também pelo Instituto Vida para Todos, né? Faça com que essa palavra alcance toda a terra, em vários idiomas, ela chega para as pessoas, né? Queremos aqui agradecer os irmãos que servem nos bastidores, né, fazendo com que essa palavra chegue até você, chegue até nós. E concluindo esta semana, nós temos ali no domingo o princípio dos vasos comunicantes. Então, vasos comunicantes, nós vemos ali uma figura muito interessante, né? Nós temos uma figura ali, a primeira representando Deus, depois uma outra tubo, né, representando o homem, e aí no meio nós temos uma conexão. Aquela conexão ali é a palavra, que é um canal conector, né, que é Cristo e a palavra, e nós precisamos, que é um veículo, né, para levar a graça e a realidade até o homem. Então, tudo que tem em Deus, tudo que Deus é, tudo que Ele tem é transmitido ao homem, e para que o homem também tenha todas as riquezas de Deus em si. Então, esse princípio dos vasos comunicantes
é precioso demais. E como nós podemos receber tudo que Deus é? Então nós temos que usar a fé, né? Então nós temos ali uma outra figura, que é o corpo humano, né? Com o espírito humano, e ali o espírito do homem ele tem 3 partes: comunhão, intuição e consciência. Então o primeiro contato do nosso com Deus é por meio da comunhão, que é uma parte do nosso espírito. Depois nós recebemos de Deus uma intuição, e aí nós temos a consciência. E por meio da consciência, nós podemos fazer com que essa vida de Deus, que nós recebemos no Espírito, possa chegar na nossa mente. Então ela se comunica com a mente, passa pela emoção e chega na vontade. E como que ela vai chegar na nossa mente? Essas riquezas de Deus, nós precisamos, em Romanos 2,12, fala que nós precisamos ter uma mente renovada. E em Romanos 8,6 diz que nós precisamos ter uma mente inclinada para o Espírito. Então, quando nós inclinamos a nossa mente para o Espírito, nós temos vida e paz. E aí produz uma reação, né? Uma vontade de fazer, né, as coisas em harmonia com a vontade de Deus, em acordo, né, com a vontade de Deus, em sintonia com a vontade de Deus. Aí o nosso corpo vai e obedece isso aí. Na verdade, o nosso corpo ainda ele é limitado, sofremos muito, mas um dia essa vida que entrou no nosso espírito está se expandindo para a nossa alma, um dia vai até chegar ao nosso corpo e nós vamos ter o nosso corpo transfigurado na vinda do Senhor. Então, graças a Deus, né, vale a pena o apóstolo Paulo dar graças, ações de graças e também orar pelos irmãos da igreja em Colossos. Apesar de Paulo não ter tido contato direto com a igreja para produzir aquela igreja, mas Epáfras foi lá. Epáfras era com a palavra profética dispensada pelo apóstolo Paulo. Então o Epáfras ele gerou a igreja em Colossos e essa igreja era totalmente uma com a direção do Espírito por meio do apóstolo. Então o apóstolo estava muito alegre, muito satisfeito, por isso essas palavras iniciais dele aqui para a igreja em Colossos. Que Deus abençoe você, que Deus também possa olhar para você e sempre dar graças, né, pela sua vida. E nós queremos que todas as pessoas, todos os irmãos olhem para você e agradeça a Deus por você e siga orando por você. Que nós possamos orar uns pelos outros e avançar nessa vida maravilhosa até a volta do Senhor. Mas não vamos nos conformar com isso, vamos levar a palavra para as pessoas, levar essa palavra por meio do Evangelho, levar esse veículo, esse transporte para outras pessoas também ganharem a fé e para que elas possam viver numa outra dimensão, saírem do aprisionamento, do cativeiro desse mundo da vaidade, das coisas vazias e entrarem na realidade. Jesus é o Senhor.